No livro de 3 João está escrito, verso 2: Amado, acima de tudo, faço voto por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa vida, ou a vossa alma, ou o vosso espírito. Enfim, o desejo do Senhor é que cada ser humano, cada homem, seja próspero, ou seja, na saúde. O desejo de Deus é que cada um de nós cuide da nossa saúde. A temática de hoje é princípios de saúde. Eu convido você a pegar o seu caderninho, sua caneta e fazer suas anotações. A temática de hoje ela é super importante. Uma das preocupações humanas hoje é o avanço cada vez mais da doença, especialmente aqui no Brasil. E nós sabemos que é diagnosticado no Brasil por ano mais de 500 mil pessoas de câncer. E nós sabemos que uma boa parte das pessoas que contêm essa doença, elas são adquiridas através dos fast foods, através de uma alimentação não saudável. Por isso é importante nós ir para a Bíblia e sabermos quais são os alimentos, quais melhores opções para nós termos uma saúde firme, forte e poder viver um pouco mais nessa terra. Então a mensagem de hoje promete. No livro do Gênesis, no capítulo 1, verso 29, a gente já começa ali entendendo qual era a alimentação original. É só você refletir Gênesis capítulo 1, verso 29. Lá você vai perceber que a alimentação era a base de cereais, frutas e verdura. Sim, era a base alimentar dos nossos primeiros pais nessa terra. E a média de idade antes do dilúvio era muito alta. Adão viveu 930 anos, Matusalém 967 anos, dentre outros que viveram muito nessa terra. Por exemplo, Noé, 950 anos e etc. Então, depois do dilúvio, o homem foi decrescendo, a média de idade foi baixando e hoje, o que passar de 70, como diz o salmista, é só canseira. Mas a Bíblia nos ensina a como viver alguns anos a mais do que alguns que não cuidam de quê? Da sua base alimentar. Muito bem. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 7, do verso 2, nós vamos perceber ali que antes da destruição deste mundo, através do dilúvio, das águas que caíram sobre a terra, Deus fez alguns pedidos a Noé especial. Dentre esses, você vai encontrar esse aqui. De todo animal limpo, levarás consigo 7 pares. E dos animais imundos, levarás o quê? Um par. Então entendemos que há sim uma classificação na Bíblia de animais limpos e de animais o quê? Imundos. Antes do dilúvio, Deus pediu para Noé colocar sobre a arca exatamente isso, animais limpos e animais imundos. E para nós entender essa questão de forma mais detalhada e profunda, nós precisamos ir para onde? Nós precisamos ir para o livro de Levítico. Isso, no capítulo 11 do livro de Levítico. E ali, no capítulo 11 de Levítico, nós vamos agora analisar algumas coisas importantes. Deus ali mostra as características dos animais que possivelmente na época foi colocado na arca e houve ali, após o dilúvio, a permissão de Deus para o homem passar a se alimentar de alimentação cárnea. E nós vemos ali os animais quadrúpedes, as aves e os peixes. Por exemplo, Levítico capítulo 11, verso 2, verso 3, verso 5 e verso 7, você vai perceber ali quais são os animais que o homem não pode se alimentar, mas também você vai ver ali os animais que o homem pode se alimentar, dos quadrúpedes. Você vai perceber as características ali, os animais que têm unhas fendidas, o casco se divide em 2 e rumina. Dentre todos os animais, esses comereis. E nós sabemos quais são os animais que têm as unhas fendidas, o boi, o carneiro, a ovelha, o bode, entende? Todos esses animais têm a unha fendida, o casco se divide em 2 e rumina. Lembrando que tem que possuir todas as 3 características para nós poder o quê? Nos alimentar. É Bíblia. Bíblia na mão, Jesus no coração. A Bíblia mostra sim a vontade de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Porém, dentre as aves do céu, você vai perceber que são aquelas aves que
o homem não pode se alimentar, você vai perceber quais são e também a sua espécie. É só você ler lá Levítico capítulo 11, do verso 13 ao verso 20. Porém, você vai perceber ali que, de fato, as aves pelos quais o homem pode se alimentar é a galinha, a codorna, a juriti, a perdiz, são esses, a rolinha, são esses os animais que o homem, melhor dizendo, são essas as aves que o homem pode o quê? Se alimentar. Porém, queridos, nós vamos também saber dos peixes. E você vai encontrar a referência no Levítico capítulo 11, verso 9, verso 10 e verso 12. E quais são as características do peixe? São os peixes que têm barbatanas e escamas. Dentre todos os que povoam as águas, esse é o que o homem pode o quê? Comer. São os que têm barbatanas e escamas. São as nadadeiras e a proteção do peixe, que são as escamas. Então, com isso, nós entendemos que os frutos do mar, vários frutos do mar não podem comer. Todos eles não podem comer. O caranguejo não pode comer. O camarão é o pior vilão das águas, é o camarão, pois é o urubu do mar. Todas as carniças, todas as coisas que morrem ali nos mares ou nos rios, o camarão é o que faz ali a limpeza. E se porventura eu estou falando para você que come camarão, que Deus tenha misericórdia de você, que dê força para você abandonar. Outro animal, é claro, agora dos quadrúpedes, que o homem jamais pode se alimentar desse animal. Deus pede para não se alimentar e ainda, se tiver morto, não tocar no seu cadáver. É o que a Bíblia diz. É só ler Levítico, ali no capítulo 11, que você vai achar essa referência. E o animal é o que? É o porco. Você vai ver Levítico capítulo 11, verso 7. Está escrito: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis o que? No seu cadáver. Isso é super importante. E falando sobre a carne de porco, muito mais a Bíblia revela sobre essa carne. Está escrito, se você abrir em Isaías, capítulo 66, verso 17, está escrito que aqueles que comem carne de porco e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Isso aqui é muito sério e importante. A gente sabe que tem um número de pessoas religiosas, pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que professam ser cristão, que usam e têm em suas mesas carne de porco. Deus está pedindo a você para tirar a carne de porco. O líder religioso que está ensinando a você e dizendo para você que isso não tem nada a ver, vai pagar por isso, pode ter certeza. Vai prestar conta a Deus por isso. E você que está obedecendo a Ele, depois de ouvir essa mensagem e entender que de fato a Bíblia nos ensina para nós abandonar a carne de porco que você continua comendo, vai prestar também conta ao Senhor. Porém, hoje você tem a alegria e a liberdade de fazer tudo diferente. A Bíblia também fala também sobre bebida alcoólica. É claro que no livro de Provérbios, capítulo 23, você vai acompanhar ali do verso 29 ao verso 31, e você vai ver ali algo interessante. Lá está escrito que é para nós não olhar para o vinho quando ele se mostra vermelho sobre o copo. Ao cabo, morderá como a cobra e picará como o basilisco. A Bíblia compara a bebida alcoólica fermentada como a cobra. É exatamente isso que você está ouvindo. Está escrito, vou repetir o texto, Provérbios 23, verso 29 ao 31. Então, se porventura você tem ainda colocado bebida alcoólica nos seus lábios, Deus está pedindo para você abandone a bebida alcoólica por amor do nome do Senhor. E o Senhor vai te dar muito mais alegria e mais saúde. Oh, glória. A Bíblia também fala sobre outros tipos de bebida. É claro, existe o princípio, apesar de não estar na Bíblia, o nome Guaraná, Coca-Cola, enfim, Pepsi-Cola e etc. Essas bebidas, cerveja, essas bebidas, por ser bebida forte, e por causar dependência e também por causar doenças como câncer na vida das pessoas, a Bíblia é bem clara através de um princípio que permeia a Bíblia, citado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, está escrito, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Onde eu ou você está glorificando o nome de Deus bebendo cerveja, bebendo Coca-Cola, uma bebida que tem cafeína dentro, tem outros como é que diz, processamento dentro dela ali, como corantes e etc. Causa dependência. Um líquido que, se você colocar em uma pia entupida, ela consegue ali desentupir uma pia. O que é que isso está fazendo dentro do organismo humano?
está destruindo tudo por dentro. É por isso que muitas pessoas estão dando câncer no nosso país, no mundo, devido às bebidas fortes e fermentadas que as pessoas não conseguem ficar sem elas. Enfim, os diabetes cada vez mais crescendo, enfim, crianças nascendo diabéticas, coisa que não acontecia há alguns anos atrás. A Bíblia fala também de outras coisas super importantes e nós precisamos entender o porquê Deus nos pede para cuidar da nossa alimentação. E aqui eu estou finalizando a mensagem, analisando essa questão. Por que Deus pede para nós cuidar da nossa saúde? Aí nós precisamos ir até onde? 1 Coríntios, capítulo 3 de 1 Coríntios. Aí nós vamos aqui analisar juntamente com o apóstolo Paulo, porque o Senhor pede para nós cuidar do nosso corpo. Versos 16 e 17 está escrito assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Percebe? Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? É sagrado. Então, o cuidado especial que nós devemos ter em relação à nossa própria saúde é porque nós, de acordo à Bíblia, e de acordo não só a um texto, mas dois textos semelhantes, se você abrir no capítulo 6, versos 19 e 20, você vai encontrar também as mesmas, praticamente as mesmas palavras que você encontra aqui. Então, o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo de Deus. Se porventura alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. O convite de Deus para você essa noite é que você mude a sua forma de se alimentar. Procure colocar na sua mesa alimentação cada vez mais saudável. Volte ao princípio original de Deus que foi colocado sobre a mesa dos homens no jardim do Éden. E você vai ser mais feliz, vai ter mais saúde e vai ter mais prosperidade. Que Deus abençoe você e que você cuide da sua saúde, que é um bem precioso que Deus te dá. Amém? Ô glória!